Olá outra vez, já voltámos, portanto espero que tenham aproveitado aqui esta pausa. Portanto, vamos então continuar as nossas jornadas. A próxima sessão será sobre hematologia, será dada pelo Dr. Mário Sousa Pimenta. O Dr. Mário Pimenta é médico interno no IPO do Porto. Portanto, força Mário, podes começar. Até já. Olá a todos e bom dia. O meu nome é Mário, sou interno no IPO do Porto e estou cá hoje para falar convosco sobre a hematologia. Como sabem, a hematologia é provavelmente, mesmo em termos do desenvolvimento daqueles sistemas que mais precocemente se desenvolve e que, portanto, vai ser, de certa forma, também dos sistemas mais complexos e com alguma relação imbricada entre os diferentes intervenientes do sistema hematopoético. Portanto, nós vamos ter, face a este contexto, uma diversidade enorme de patologia que vai oscilar desde a patologia benigna até à patologia maligna. E, portanto, se nós tivéssemos que definir a especialidade, certamente que integrativa e desafiante seriam as características mais adequadas para a mesma. Do exposto e face às condições que já enumerei e que acabam, no fundo, por caracterizar esta área do conhecimento, nós sabemos que daquela complexidade vai resultar uma diversidade enorme de diferentes entidades nosológicas. Desde patologia benigna a neoplásica, que vai, sobretudo, afetar várias faixas etárias, que se estendem desde a pediatria até ao doente geriátrico e que vão também apresentar uma enorme variabilidade de manifestações clínicas. À margem disso, são doentes que, de certa forma, acabarão por oscilar naquilo que é a necessidade de níveis de cuidados prestados. Desde os doentes que são geridos com imunoquimioterapia em ambulatório no hospital de dia, até doentes que têm que fazer esquemas mais intensivos de quimioterapia em regimes de internamento e até agora com as novas terapias celulares a doentes que transitoriamente podem ter que apresentar períodos de permanência em unidades de cuidados mais diferenciados, as ditas unidades de nível 3. Obviamente que à margem disto tudo se junta ao facto de ser uma especialidade que claramente está de forma sistemática na crista da onda. Isto é, o facto de nós termos um sistema hematopoético e o facto de muitas das vezes nós termos alguma facilidade em adquirir amostras primárias de tumores faz com que grande parte das inovações técnico-científicas comecem não infrequentemente pela hematologia e que depois se tendam a estender para a oncologia. É o caso das CAR T-cells, já com resultados promissores no caso de neoplasias hematológicas e que têm sido alvo de algum esforço do ponto de vista técnico-científico para serem transportadas para os tumores sólidos, ainda sem resultados, digamos, propriamente satisfatórios. A verdade é que a crista da onda da inovação parte, grande parte das vezes, pela hematologia. E, portanto, por todas estas razões, aquilo que eu vos posso garantir, se for uma das vossas possibilidades, é que vão ter uma semiologia diversificada e desafiante, com intervenção também, e como já vamos ver a seguir, da patologia laboratorial no diagnóstico. Não infrequentemente, aliás, a maioria das vezes, para efetuarem um diagnóstico, vão ter necessidade de executar alguns procedimentos técnicos e, portanto, algumas manobras técnicas e, obviamente, que os doentes por si só serão desafiantes. E, portanto, para quem quer uma especialidade essencialmente médica, com alguma adrenalina associada, a hematologia é, na minha opinião, uma área a apostar. Obviamente que nós vamos intervir essencialmente em quatro vertentes, a área do internamento, e como vos disse, o internamento, a generalidade dos internamentos são enfermarias ditas padrão, ok? Obviamente que em alguns países já se começa a assistir à existência de unidades de nível 2 e de nível 3 específicas em grandes centros hematológicos. Em Portugal ainda não é propriamente uma realidade, e até porque grande parte das unidades a nível 1 são quase interconvertíveis em nível 2, a verdade é essa, mas a verdade é que em alguns países da Europa já começamos a ver alguns, por exemplo, alguns hematologistas que depois se vão subdiferenciar em intensivismo. À margem disso, temos o hospital de dia, que gera e que acaba por cobrar grande parte da vossa rotina diária, em que vão fazer, de facto, a gestão dos doentes e o follow-up dos doentes que estão a ser alvo da administração de imunoquimioterápicos e também vão ter que gerir complicações que possam surgir na decorrência dessas passagens pelo hospital de dia. Tem a consulta, que vai, e aqui há algumas
diferenças, algumas nuances entre diferentes unidades hospitalares. Em alguns hospitais vamos ter efetivamente doentes que passam pela consulta antes de irem para o hospital de dia e, portanto, o hospital de dia é primordialmente local de administração de fármacos. Há outros hospitais onde o hospital de dia tem consulta própria, prévia à administração dos imunoquimioterápicos, portanto, isto vai variar conforme o vosso local de escolha. A verdade é que a consulta e o hospital de dia vão efetivamente ocupar grande parte do vosso tempo, porque há uma enorme quantidade de doentes que são geridos em ambulatório, a esmagadora maioria deles, felizmente. Temos ainda, depois, a parte laboratorial, porque o diagnóstico hematológico é um diagnóstico que vai passar invariavelmente por critérios morfológicos, por critérios imunofenotípicos, por critérios genéticos ou citogenéticos e, portanto, em termos de patologia laboratorial, vamos ter desde as unidades de citometria de fluxo, de citogenética, genética molecular e as unidades de hematopatologia, que não são necessariamente formadas, constituídas por hematologistas. Grande parte dos intervenientes nestas unidades têm formação em patologia clínica, por exemplo, e prestam auxílio ao diagnóstico, mas em algumas unidades há colaboração intrínseca da hematologia e há colaboração de hematologistas que se dedicaram especificamente àquela área laboratorial, que não deixa de ser fundamental e está em constante progresso em termos daquilo que é a medicina laboratorial diagnóstica, que é fundamental, porque em hemato-oncologia, por exemplo, o diagnóstico é primordial naquilo que serão as definições das opções terapêuticas. Como vos disse, há uma série de manobras, de procedimentos invasivos que vamos realizando, desde os aspirados e as biópsias medulares, as punções lombares, as colocações de catetas venosos centrais e a parte da hematologia laboratorial também acabam por ser áreas mais hands-on, neste caso em que acaba por existir um reforço do exercício técnico, além da prática exclusiva da medicina clínica. Em termos de aspectos positivos e positivos, obviamente que é, como já vimos, uma especialidade que vai estar relacionada com uma infinidade de patologia sistémica, que vai ter uma manifestação, com patologias que vão ter manifestações sistémicas variadíssimas e, portanto, nesse mesmo contexto, acaba por ser, do ponto de vista semiológico e do ponto de vista laboratorial, também diagnóstico, aliciante. Vamos ter uma enorme diversidade de faixa etária, desde a idade pediátrica até o doente geriátrico. Vai existir a tal crista da onda da inovação tecnológica com uma translação muito promissora para a prática de atividade de investigação, por exemplo, e obviamente que é uma área na qual acredito que nos próximos anos, em termos de terapia celular, em termos de imunoterapia, iremos continuar a experienciar aquilo que tem sido um boom exponencial ao longo do tempo. Aspectos menos positivos. É difícil enumerá-los, mas a verdade é que é um internato relativamente exigente, porque em termos existe uma enorme diversidade de patologia, complexa, interrelacionada, e à margem de tudo isso é uma especialidade que, não tratando exclusivamente doentes com patologia neoplásica, tem um grande volume de doentes com doença oncológica. E, portanto, todos os doentes são importantes, mas os doentes oncológicos provavelmente serão aqueles que apresentam um maior grau de fragilidade, os doentes e as famílias. E, portanto, há algum grau de exigência em termos daquilo que é o internato. O Internato Global de Hematologia foi revisto no início do ano passado e teve algumas mudanças mais ou menos subtis. Geralmente começa por um tronco comum de formação em medicina interna e em medicina intensiva, e portanto a medicina interna oscila de 6 a 9 meses e a medicina intensiva de 4 a 6. Tem que balançar os estágios em concordância com os serviços e com os vossos respectivos orientadores para efetivamente definirem o período de formação em cada uma destas unidades, destas valências de suporte básico. Abarcam um estágio de hematologia laboratorial que obrigatoriamente tem que incluir citometria de fluxo, citogenética, genética molecular e morfologia laboratorial. Além da morfologia laboratorial, que se prende com a avaliação dos esfregaços de sangue periférico e dos mielogramas, há a possibilidade de ser incluído, e isto é pelo programa opcional, mas na minha opinião e para quem escolher a especialidade devem olhar como não opcional, mas como fundamental, e esta é exclusivamente a minha
minha opinião, um estágio de anatomia patológica que eu considero ser absolutamente essencial porque dá a visão do anatomopatologista que faz, no fundo, o diagnóstico etiopatogénico de grande parte das doenças hemato-oncológicas e, portanto, na minha opinião, esta opção deveria ser encarada quase como, se possível, um estágio a apostar. Uma das grandes inovações face ao programa antigo é que anteriormente se praticavam 6 meses de estágio de imunohemoterapia e agora foi parcialmente reformulado. Agora o novo programa fala em 2 meses de formação obrigatória em medicina transfusional, mas a verdade é que acaba por abarcar neste maior período, dos 30 meses, um estágio, a formação em termos de discrasias hemorrágicas, distúrbios plaquetários e trombofilias. E, portanto, aquilo que anteriormente provavelmente estava incluso nos 6 meses, agora passa a estar incluso neste período dos 30 e, portanto, obrigatoriamente não serão propriamente 2 meses que vão passar a frequentar os estágios de imunohemoterapia, mas vão fazer 2 meses de medicina transfusional e vão efetuar mais um período, pelo menos, em que vão efetuar o estágio de discrasias hemorrágicas, portanto, distúrbios congénitos e adquiridos da coagulação, distúrbios plaquetares e trombofilias. E, portanto, isto acaba, no fundo, por ser efetuado na esmagadora maioria dos hospitais do país, em unidades de imunohemoterapia. Portanto, no fundo, aquela redução dos 6 para 12 meses, para 2 meses é virtual, porque acabamos por ter que frequentar estágios nessa mesma patologia no decurso daquilo que é a formação hematológica. No novo programa tem 4 meses de estágios em unidades de transplantação de medula óssea e um estágio de 3 meses em hematologia pediátrica, sendo que vos dão a possibilidade de efetuar um estágio opcional com duração de 3 meses, e, portanto, a possibilidade de escolherem dentro destas vertentes que passam pela transplantação de progenitores hematopoéticos, a hematologia pediátrica, os cuidados paliativos, a patologia eritrocitária, a hemostase ou, então, efetuar um estágio de investigação clínica e laboratorial. Portanto, como vos disse, os 30 meses vão abarcar parte das discrasias hemorrágicas e distúrbios plaquetários e vão incluir patologia benigna do glóbulo rubro, ok? Distúrbios dos leucócitos e vão incluir depois toda a patologia neoplásica que vai surgindo na hematologia. Em termos de internato, é uma especialidade que está em permanente evolução técnico-científica. Portanto, no vosso dia-a-dia vão ter inúmeras discussões de casos clínicos, revisões bibliográficas, vão ter reuniões multidisciplinares com outras especialidades, a anatomia patológica, a radiologia de intervenção, a radio-oncologia e, portanto, é uma especialidade que também acaba por estar muito ligada à formação e à prestação de formação a outras especialidades. Obviamente que também se espera que daqui se possa fazer alguma translação. E, de facto, o Inter acaba por fomentar um pouco essa iniciativa de investigação e de translação, de identificar problemas na clínica e tentar resolvê-los de alguma forma prática, colocar questões. A verdade é que nem sempre há tempo, isso acaba por implicar algum esforço da parte do interno e acaba por implicar também algumas horas extraordinárias, além de que não deve nunca, na minha opinião, implicar que seja descurado o objetivo primordial daquilo que é a formação médica especializada, que é a aquisição de competências médicas, clínicas e práticas para a gestão do doente. Obviamente, e das questões que grande parte de vocês colocam entre as grandes diferenças entre um hospital central ou um hospital periférico, há vantagens e desvantagens em cada um deles e, portanto, cada caso é um caso, cada interno é um interno e cada interno é responsável pela gestão do seu próprio internato, pela escolha do local onde o vai realizar e pela adequação daquilo que são as suas expectativas à realidade do local que escolhe. Portanto, os hospitais periféricos tendencialmente vão ter menos internos, um ambiente mais acolhedor, têm algumas desvantagens de que provavelmente patologia menos prevalente ou patologia que necessita de um nível de cuidados superior podem não estar alocados àquela unidade orgânica, mas, por outro lado, são internos que terão também a possibilidade de desenhar o seu plano de formação e escolher os hospitais onde irão efetuar os diferentes estágios. À margem disso, tem, obviamente, os hospitais centrais que vão centralizar o maior número de doentes, vão ter unidades que prestam, muitas das vezes,
que estão adequadas a doentes mais críticos e, portanto, vão ter um apoio diferente, porque muitas das vezes têm o apoio de proximidade de outras especialidades, mas a verdade é que também existem mais internos e muitas das vezes existe um volume de trabalho maior, mais pesado, com a existência de mais serviços de urgência. Portanto, além de que, se são hospitais que centralizam toda a prática hematológica, os internos, à partida, irão efetuar a esmagadora maioria dos estágios no hospital base e, portanto, ter uma menor flexibilidade para escolherem as diferentes unidades orgânicas onde irão executar os diferentes estágios que são propostos pelo Decreto-Lei que rege o Programa de Formação de Hematologia Médica. Portanto, tudo isto para dizer que cada caso é um caso, portanto, é o interno que tem que gerir as suas expectativas em conformidade com aquilo que são os locais de escolha e adequar-se. Há vantagens e desvantagens em cada uma das escolhas e o primordial é adquirir competências para a prática clínica e, portanto, qualquer interno motivado, creio que não terá dificuldade em efetuá-lo. Efetuando agora uma retrospectiva e contando-vos aquilo que foi a minha história, eu sempre quis lidar primordialmente com patologia oncológica e, portanto, nesse sentido, a hematologia e a oncologia eram unidades. Eram áreas, especialidades promissoras. A verdade é que, de facto, a hematologia e o facto de ter patologia benigna, além de ser uma especialidade que consegue gerir de forma mais autónoma toda a medicina, desde a medicina diagnóstica até à terapêutica, acabaram por me levar a pender para a hematologia, que é uma escolha da qual estou extremamente satisfeito e ainda bem que a fiz. Na minha opinião, acho que acaba por ser uma especialidade em que o clínico consegue centralizar mais. É impossível trabalhar de forma isolada, porque vamos ter decisões difíceis e as decisões difíceis são tomadas geralmente a equipa, mas a verdade é que o hematologista, desde o diagnóstico até à terapêutica e follow-up do doente e gestão de respostas, gestão de toxicidades, consegue executar grande parte dos atos médicos, enquanto que a oncologia está frequentemente dependente da oncologia cirúrgica, portanto, da cirurgia, e acabam por ser doentes que implicam uma abordagem mais multidisciplinar. E, portanto, a hematologia é mais um straightforward naquilo que é desde a porta de admissão do doente até ao início do tratamento e avaliação de respostas e gestão de toxicidades. Acho que acaba por ser mais promissor, na minha perspectiva, por centralizar mais sobre o clínico o doente. E isso, para mim, traz-me algum conforto e, portanto, foi uma das razões que me levou a optar pela escolha da especialidade. Além de que, do ponto de vista fisiopatológico, mais uma vez, acho que são indubitavelmente as patologias mais interessantes e é também uma especialidade que está indubitavelmente na crista da onda. E, geralmente, a oncologia acaba por seguir o exemplo da hematologia. Como vos disse, a inovação começa não infrequentemente connosco e depois tenta-se replicar para os tumores sólidos aquilo que acontece nos tumores, nas neoplasias hematológicas. Acima de tudo, aquilo que vos tenho a dizer também é que ao longo dos anos foi variando o intervalo de posições de escolha e, portanto, existe alguma heterogeneidade, existe um grande intervalo entre posições de escolha, como podem ver, que oscila desde a posição, aqui o 469, que foi no ano de 2019 o primeiro a escolher, até ao 1841, que foi a última posição a ser escolhida o ano passado. Portanto, geralmente é uma especialidade que implica um gosto pessoal muito grande, que implica uma dedicação significativa e daí que exista esta variabilidade naquilo que é o intervalo de posições de escolhas dos internos que acabam por optar por hematologia clínica. Mas eu, essencialmente, acho que tenho não uma take-home message, mas uma take-life message. É que, independentemente da escolha que fizeram, o importante é que sejam felizes. E o importante é que tenham noção que quando se lida com doentes oncológicos, o doente e a sua família acabam por precisar de uma dedicação particular. E, portanto, o fundamental, acima de tudo, e sobretudo se escolherem uma especialidade oncológica, é que gostem de fazer o que fazem e que se deitem de consciência tranquila, sabendo que fizeram tudo por quem realmente acredita e precisa de vocês, que são os doentes e as famílias. Porque quando começam a exercer a especialidade durante o internato, a primeira ficha cai, provavelmente, quando começam a ver pessoas da vossa idade ou quando começam a ver pessoas da idade dos vossos pais, quando começam a ver agregados familiares a entrar na consulta e vocês percebem que existe uma relação
interpessoal particular naquilo que são os doentes oncológicos, que existe uma fragilidade emocional muito grande, pelo medo que obviamente resulta da doença, e portanto isso é um desafio, e se aceitarem o desafio e se gostarem de o fazer, façam-no em plenitude. É a primeira mensagem que eu tenho para vos transmitir. A segunda é que escolham a especialidade com responsabilidade e sensatez, porque a verdade é que aquilo que escolherem agora provavelmente irão executar durante 40 anos. Portanto, é uma escolha para 4 décadas. E, acima de tudo, sejam felizes. Muito Espero que tenha sido obrigada, útil. Mário. Acho que acabaste aqui. Muito obrigada, Mário. Acho que acabaste aqui em beleza, com um lamiré para as sessões que vamos ter depois à tarde, portanto, mais ligadas também à parte da oncologia, e acho que foi uma ótima ponte. Obrigada pela sessão. Portanto, já entramos agora um bocadinho na parte mais médica, não é? Saímos das cirúrgicas que tivemos da manhã. Vamos só ver se, entretanto, surge alguma questão no chat. Ainda parece-me que não, e portanto resta-me então agradecer-te, Mário, pela a tua excelente apresentação. Também gostamos muito e acho que Obrigado. acima de tudo foi muito útil para quem tinha algumas dúvidas ainda por resolver. Muito bem.